Meus irmãos e minhas irmãs, no domingo passado, nós começamos uma série de reflexões subordinadas a um tema geral, que foi exatamente o seguinte: verdades, no caso da oportunidade domingo, verdades sobre dinheiro, que muitos conhecem, mas poucos acreditam. À noite falamos sobre verdades sobre a volta de Cristo, que muitos conhecem, mas poucos acreditam. Seguindo mesma linha de raciocínio, nesta manhã eu quero considerar com os irmãos o seguinte tema: 4 verdades sobre a eternidade, que muitos sabem, mas poucos acreditam. O texto que vai servir de base para a nossa meditação, texto conhecido, que já foi várias vezes objeto de pregação desta tribuna, seja pelo seu pastor titular ou por outros pastores e pregadores que por aqui passaram. O texto de Lucas, capítulo 16. Nós vamos pensar um pouco sobre 4 verdades sobre a eternidade, que muitos sabem, mas não acreditam. Lucas capítulo 16. Leio o texto a partir do versículo 19, que diz assim: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai amado, o texto é gravíssimo. É sério por demais. Porque descortina diante dos nossos olhos a eternidade do salvo e do perdido.
E nesta manhã, que o Senhor possa usar o pregador para falar, ó Deus, àqueles que aqui estão, àqueles que nos ouvem através da transmissão. Quero estar escondido atrás da cruz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com certeza, temas sobre a eternidade estão fora de moda. Isso porque a realidade desse tempo é de intensa e eu diria de exclusiva preocupação com a vida aqui. E nenhuma preocupação com a vida além. Eu diria que nem mesmo os crentes estão atentos à eternidade. Parece que a realidade de muitos crentes é com a preocupação da vida aqui. E nenhuma preocupação com a vida de lá. Isso é tão verdade que a paixão evangelística vai se desfazendo. O empenho missionário que tem a ver com o impulsionamento de pregar a palavra para que as pessoas sejam salvas e entrem na eternidade seguras de Cristo, vai se perdendo. Os crentes estamos perdendo a paixão missionária porque estamos perdendo a perspectiva de eternidade. Essa que é a grande verdade. Quando eu era jovem, lá na primeira igreja Batista da Penha, trago na minha memória a grata recordação de estar num grupo de jovens, e aquilo impactou tremendamente a minha vida. Eu diria que foi instrumento para que eu desembocasse no ministério. Eu me lembro, quando os jovens da igreja onde eu era membro, enquanto o seu pastor estava pregando, numa igreja pequena, a juventude se reunia numa sala atrás do templo, sala pequena, e ali nós dobrávamos os nossos joelhos, intercedendo pelo pregador, pedindo a Deus: Senhor, usa o teu servo para que pessoas se convertam nessa noite. E eu me lembro, muitas vezes, literalmente, os bancos eram feitos de ripas de madeira. Eu me lembro, irmãos, de nos levantarmos daquele período de oração, lágrimas no chão. Eu me lembro do momento em que alguém chegava e dizia: uma pessoa aceitou a Cristo, nós chorávamos de emoção, de alegria. Eu me lembro. Mas hoje, enquanto os pastores pregam, os crentes estão namorando no culto. Enquanto os pastores pregam, estão zapeando no celular. Sabe por quê? Porque perdemos a perspectiva da eternidade. E eu quero falar sobre isto nesta manhã. Um dos maiores pregadores americanos do século XVIII foi Jonathan Edwards. Era um pregador congregacional que foi demitido da igreja
porque ele começou a dizer e a pregar, ele recebeu uma herança pastoral que permitia ser aberta. Ou seja, a pessoa não convertida podia participar da ceia. Ele começou a ensinar que isso não estava certo. Ele começou a ensinar que a ceia é para os salvos, é um banquete dos salvos, é o ajuntamento dos salvos. E por causa do seu posicionamento firme, que se chocava com a herança da sua igreja, ele perdeu o ministério. Mas no dia 8 de julho de 1741, Jonathan Edwards pregou um sermão e na cidade de Enfield, Connecticut, nos Estados Unidos, que você conhece, intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. A preocupação com a eternidade daquele tempo era tão grande que quando ele pregou o sermão, eu vou ler aqui alguns trechos desse extraordinário compêndio teológico. Os historiadores dizem que quando ouviam Jonathan falar sobre o perigo da eternidade, as pessoas se agarravam às colunas do templo, preocupadas com a eternidade. 8 de julho, 1741. Atentem para o que eu quero ler. Pequenos fragmentos desse sermão. Disse ele: portanto, apesar de tudo que os homens passam a imaginar ou pretender sobre promessas de salvação, devido às suas lutas pessoais e buscas incessantes, deixamos claro e manifesto que qualquer desses esforços ou orações que se façam em relação à religião será inútil, a não ser que creiam em Cristo, o Senhor. De modo nenhum Deus está obrigado a conservá-los fora da condenação eterna. Disse mais: ó pecador, pense no perigo terrível que se encontra. É sobre uma grande fornalha de furor, sobre um abismo imenso e sem fim, cheio do fogo da ira, que você está pendurado, seguro pela mão de Deus, cujo furor acha-se tão inflamado contra você, como contra muitas pessoas já condenadas no inferno. Você está suspenso por uma linha tênue, com as chamas da cólera divina lampejando à tua volta, prontas para atear em fogo e queimar-te por inteiro. E você continua sem interesse no mediador, sem nada onde se agarrar para poder se salvar, nada que possa afastar as chamas da cólera divina, nada de teu próprio, nada que tenha feito ou possa vir a fazer para persuadir o Senhor a poupar a tua vida por um minuto sequer. Disse mais: considere então mais detidamente vários aspectos dessa cólera que te ameaça com tão grande perigo. Ele pregou este sermão dia 8 de julho. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Por fim, o sermão é extenso. Me pareceu oportuno ler fragmentos desse sermão. Disse mais: essa mensagem, disse Jonathan, pode despertar as pessoas não convertidas para o significado do perigo que estão correndo.
Isso que vocês escutaram é o caso de todo aquele que não está em Cristo. Esse mundo de tormento, isto é, o lago de enxofre incandescente, está aberto debaixo de vossos pés. Ali se encontra o terrível abismo de chamas que ardem com a fúria de Deus, e o inferno com sua imensa boca escancarada. E vocês não têm onde se apoiarem, nem coisa alguma onde se segurarem. Não existe nada entre vocês e o inferno, senão ar. E só o poder e o favor de Deus podem vos suster. Portanto, conclui Jonathan, todo aquele que está fora de Cristo, desperte e fuja da ira vindoura, a ira do Deus Todo-Poderoso. Paire agora sobre todos os pecadores. Que cada um fuja de Sodoma. Livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Que sermão, que mensagem Jonathan pregou, alertando seus ouvintes sobre a eternidade sem Cristo. Como disse, irmãos, parece que a mensagem da eternidade vai se desfazendo. Penso que talvez um dos maiores problemas da igreja moderna, entre outros, esteja no fato de estar sendo constituída de pessoas que aderem à religião, mas nunca foram lavadas pelo sangue de Jesus. Assim como há evidências de salvação, se alguém está em Cristo, disse Paulo, é nova criatura. Também há evidências que apontam para o fato de que não houve salvação. Leia o 1 João, capítulo 3, verso 9. Aquele que é nascido de Deus não pode permanecer na prática do pecado, porque é nascido de Deus. E não pode continuar no pecado, porque a semente de Deus habita nele. Está lá. Está lá. Você que me ouve em casa, amados membros desta igreja, considere se de fato você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que tem as suas lutas, como eu as tenho. Hoje eu quero falar à noite, se Deus me der vida e saúde, quero falar sobre os gigantes que a gente precisa enfrentar. Nós temos as nossas lutas. Nós até pecamos. Pecamos. Se alguém disser aqui que não peca, é um mentiroso, diz João, 1ª Epístola, capítulo 1. No entanto, aquele que é nascido de Deus, ele é um pecador ocasional e não um pecador habitual, porque a semente do Evangelho permanece nele. Você erra, peca, o que é que você faz? Oh, Deus, me ajuda. O Espírito Santo logo diz assim, te chama num gabinete, te chama para um tete-a-tete, te chama para uma conversa, te incomoda e você só tem uma forma de resolver isso. Senhor, me perdoa. Me cobre com a tua graça, com a tua misericórdia. E quando você faz isto, você se levanta da oração como quem foi lavado e vem a paz outra vez. Não é assim que acontece? Portanto, irmãos, nessa manhã, estão comigo até aqui? Eu quero sacar desse texto
extrair desse texto algumas verdades sobre a eternidade. Muitos sabem, mas não acreditam. Esta parábola é uma das mais sérias de todo o Novo Testamento. Evidentemente que a fala dessa manhã não pretende ser um mergulho na dimensão abissal dos assuntos relacionados à eternidade, como o estado intermediário, milênio, essas coisas todas que fazem parte do arcabouço da eternidade. Quero ser simples, objetivo. E esta parábola é uma das parábolas mais contundentes contadas pelo Senhor Jesus. Jesus, por várias ocasiões, ele falou sobre a eternidade. Quer ver um exemplo? Passe uma página mais da sua Bíblia, no capítulo 18. É a história do jovem rico. E lá no versículo 29, depois dos discípulos indagarem de Jesus por que aquele homem rico se afastou, e eles dizem: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus então diz a Pedro, no versículo de número 29, Lucas 18, 29, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo, e no mundo vindouro, a vida eterna. Jesus está dizendo aí, tem uma eternidade. Ninguém que renuncia a tantas coisas vai ter perda. Evangelho é desafio para renúncia. Ouça bem. Evangelho é desafio para renúncia. E se você não estiver disposto a renunciar, você não tem condições de seguir a Cristo, porque é renúncia. Voltando ao texto, que parábola séria. O enredo desta parábola, compreensão vigente, era a seguinte: se entendia que os ricos, aqueles que são ricos aqui, automaticamente terão o benefício da eternidade. Esse era o pensamento. O Senhor Jesus conta uma parábola para desconstruir essa ideia equivocada. E usa figuras antagônicas, opostas, de lado do homem rico. E de um outro lado está um homem chamado Lázaro. Um homem sem classificação, numa condição deplorável, um homem numa condição repugnante até, um homem que jazia cheio de chagas à porta do homem rico. O Senhor Jesus constrói a figura de alguém que na mentalidade daquela época jamais poderia almejar eternidade. E ele então fala de um rico e de Lázaro. E a partir disto, nós podemos retirar do texto 4 verdades sobre a eternidade. Meus irmãos, a minha oração sincera é de que o Espírito Santo de Deus, que inspirou a palavra, possa falar ao seu coração. Você que ainda não é convertido, que você nessa manhã sinta o tremor de Deus no seu interior e tenha
um desejo intenso de entregar a vida a Cristo. E você que já é servo de Deus, seja alertado no sentido de manter a vida na integridade. Nenhum de nós é salvo por obras, é graça, é só graça de Deus. Mas nós precisamos estar com a nossa vida em dia. Domingo passado, Azul estava vivo. Hoje é memória. Percebe? Fragilidade da vida humana. Portanto, a minha oração é que o Espírito Santo utilize essa palavra e fale a você, irmão e irmã, que o Espírito Santo vaze a sua alma, que o Espírito Santo lhe desperte. Qual é a primeira verdade? Sobre a eternidade, que muitos sabem, mas não acreditam. Simples. A eternidade é certa. É compulsória. É compulsória. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Os cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado, levado para o inferno. Ou seja, uma eternidade. Há uma eternidade é certa. Quer você creia ou não, a eternidade nos aguarda. Eu dizia aqui que esse tempo pouco se preocupa com a eternidade. Talvez o sermão de Jonathan, pregado hoje, não causaria o quebrantamento que causou no século XVIII. Porque é um tipo de mensagem que não é muito agradável. As pessoas querem ouvir mais os passos para ficarem ricas. Os 10 passos para você ter sucesso na vida financeira. Pensa bem. Imagine que vamos fazer aqui 2 semanas uma série de pregações. Colocamos lá no painel que está à frente da nossa igreja. O tema da semana: processos, passos seguros para o indivíduo adquirir sucesso na vida e muita riqueza. Na outra semana, tema da mensagem, dos estudos: o perigo de ir para o inferno sem Jesus. Qual dos dois você preferiria vir? Talvez a mensagem de Jonathan, como disse hoje, não gerasse a comoção que gerou nos dias dele. Como eu disse, pregador congregacional que precisou sair da igreja porque pregou aquilo que a igreja não aceitava. Às vezes a gente prega o que a igreja não aceita. Ele teve que ir embora. Dos maiores teólogos, os escritos de Jonathan são estudados necessariamente por quem estuda literatura inglesa, literatura americana. Vai passar pelos escritos desse homem. Então, a primeira verdade: a eternidade é certa. Estão me ouvindo, irmãos? Estão me ouvindo? É certa. Se o indivíduo crê ou não, não importa, é certa. Eu não creio nesse negócio de crente, não aceito, ok, você tem liberdade para fazer isso, mas não vai poupar
poupar qualquer pessoa de nos depararmos com aquilo que é certo, a eternidade é certa. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade, simples. Há um céu para os salvos. Céu, na Bíblia, é lugar de habitação de Deus. Às vezes, a maneira como o cristão vê o céu se assemelha, lamentavelmente, à forma como o mundo muçulmano vê céu. Você vê, sabe como é que o Islã vê céu? Vê céu como um lugar em que o homem vai ter muitas mulheres, vai beber muito vinho, não vai lhe fazer mal ao estômago, nem dor de cabeça e nem tirar a sanidade. É um lugar de delícias. É a maneira como o Islã muitas vezes vê o céu. E esta é muitas vezes a maneira como muitos cristãos veem o céu. Alguns chegam a dizer, no céu não vai ter trabalho. Ou outros dizem assim, no céu não vai ter calor. Ou então outros que não gostam do calor dizem, que não gostam do frio, vão dizer assim, no céu não vai ter frio. Ou outros insatisfeitos com o seu corpo dizem, no céu não vai ter gente gorda. Ou outros que se acham magros demais vão dizer, no céu não vai ter gente magra. Ou outros que são insatisfeitos com a sua estatura e dizem, no céu não vai ter gente nem alta nem baixa. Você percebe que é uma visão equivocada de céu. Céu na Bíblia é a habitação de Deus e a ênfase maior da eternidade, do céu para os salvos, é a comunhão permanente que haveremos de ter com o Senhor. Essa era a compreensão de Paulo. Quer ver o que ele diz? Venha comigo em Filipenses, capítulo de número 1. Guarde isso, céu, lugar da habitação de Deus, de permanente comunhão com o Senhor. Muitas vezes, no culto, na nossa adoração pessoal, nós desfrutamos uma intimidade com Deus tão deliciosa. Tão deliciosa. Não é o comum, não é o contínuo, deveria até ser. Mas você já deve ter tido aquela experiência tão íntima com Deus, tão profunda, tão indescritível, tão prazerosa, tão incomparável, tão supimpa, tão elevada, tão. No céu, continuidade da comunhão com Deus. Por isso, Paulo, na sua visão, ele falou sobre isso muitas vezes. Veja o que é que ele diz em Filipenses capítulo 1, verso 20. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí Paulo diz assim, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, disse Paulo, se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo, olha a compreensão que Paulo possuía de céu, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer na carne. A compreensão que Paulo possuía de céu era de estar com Cristo, a comunhão permanente, comunhão que não pode ser interrompida. Isso é o céu.
que é para os salvos. Às vezes a gente olha para alguém e diz assim, fulano de tal, tão bom, só falta ser crente. Já ouviu isso? Só falta ser crente. Sinto dizer, mas eu preciso dizer. É um pecador que vai ser condenado, embora seja uma boa pessoa, porque ninguém é salvo pelas boas ações. Somente pelo sangue de Jesus Cristo. E isso é muito sério. Estão entendendo, irmãos? Amém ou não amém? Então há um céu para os salvos. Aqui no texto de Lucas 16, a expressão que traduz essa ideia é seio de Abraão. Versículo 22. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Expressão que traduz a ideia de intimidade com Deus. Seio de Abraão é uma expressão somente usada aqui nesse texto. Também usada no Talmud. E lá para representar o céu, somente aqui. A ideia de que Lázaro recebeu um lugar de honra, reclinando-se ao lado do patriarca Abraão, no banquete celestial. Meus irmãos, significa dizer que há um céu para os salvos. Você está seguro disto? Está seguro disto? Terceira e penúltima verdade. Amém, irmãos? A eternidade é certa, há um céu para os salvos, mas também o texto nos aponta que há um inferno para os perdidos. Como eu disse, essa mensagem ela não é palatável. Perturbadora, né? Pastor, logo hoje que eu trouxe um visitante, pastor. Já sabe que já aconteceu isso? Não comigo, mas eu já li sobre isso. Logo hoje. Trouxe um visitante, falar uma mensagem dessa, de inferno, isso assusta as pessoas. Mas tem que falar para alertar. Amém, irmão? 4 vezes no texto aparece a expressão tormento e atormentado. No verso 23, versículo 24, versículo 25 e versículo 28. A eternidade por salvo é lugar de comunhão constante com Deus. A eternidade por não salvo é lugar de ausência permanente, imutável, irreversível de Deus. A principal característica da eternidade, portanto, para os não salvos é a absoluta separação de Deus. Com essa visão, por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, no versículo de número 23, o Senhor Jesus diz assim, depois de falar que nem todo quem me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, e lá no versículo 23 o Senhor Jesus diz assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O mesmo aparece também em Mateus capítulo 25, nos versículos 41 e seguintes. O Senhor Jesus Cristo também diz, versículo 41, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Ou seja, é a ideia de separação para sempre. Isso é muito sério.
se nós compreendermos bem a eternidade do não salvo. Não daremos descanso à nossa alma, não intercedendo pelos nossos queridos. Não daremos descanso. Ou não daríamos. Intercedendo para que o filho se converta, para que o esposo se converta, para que o pai se converta. Não é converter-se à igreja batista, não. Mas entregar seu coração a Cristo. Ah, irmãos, o que o Senhor Jesus diz é solene e grave demais. Queira Deus que nós entendamos nessa manhã. Venha comigo ainda num penúltimo texto. Lucas capítulo 13. Estou caminhando para o fim. Estou caminhando para o fim, irmãos. O Senhor Jesus fala da porta estreita. Capítulo 13 de Lucas, versículo 22. Percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe o homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, ou seja, a oportunidade de cessar, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. E o Senhor Jesus introduz um outro vislumbre da eternidade sem Deus. Verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu amigo, se isso não lhe perturbar, se isso não lhe incomodar, sou eu que estou dizendo, é o Senhor amado. Então, há uma eternidade para os não salvos. Está entendendo? Por fim, quantos estão comigo até aqui? Qual é a última verdade que eu quero apontar? Eternidade certa, um céu para os salvos, um inferno para os perdidos. E por fim, sabe qual é a verdade? Que a eternidade é decidida aqui, na temporalidade. Quanto eu posso ouvir, Jesus então conta na parábola do rico e do Lázaro, que aquele homem rico, estando em tormentos, ele diz o seguinte, verso 24, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a minha língua, estou atormentado nessa chama. Mais adiante ele diz, manda alguém à casa de meu pai, para que dê testemunho para eles, verso 28, para que não venham para este lugar de tormento. Tem Moisés e os profetas, ouçam. Sabe o que é que Jesus está dizendo na parábola? Tem a revelação. Tem a revelação. É aqui, quando você pode ouvir, e você pode decidir. Eu nunca me esquecerei de uma grata experiência que tive há uns anos atrás. Convidado a visitar uma pessoa idosa. Quando eu cheguei naquela casa, eu vi no quarto aquela senhora reclinada,
com algumas almofadas para ficar um pouquinho mais confortável. A voz desaparecendo. Filho, netos ali ao redor do leito. Que cena linda. Linda no sentido de ver como aquela família cobria de carinho aquela senhora idosa. Eu me lembro de ver o neto acariciando suas mãos com lágrimas. Eu me lembro de ver um dos filhos à sua cabeceira, fazendo carinho no cabelo branco daquela mulher idosa. Que cena linda, que manifestação de carinho, que o quarto foi perfumado de amor, inundado de amor. E é óbvio, qual é a preocupação do pregador nesse momento? Falar de Jesus. E eu falei de Jesus para aquela senhora. Perguntei para ela: a senhora quer aceitar Jesus? Ela disse: aceito. Baixinho assim, você não ouviu. Aceito. Fiz com ela aquela oração simples de entrega de vida a Cristo. Depois de terminada a oração, irmãos, aquilo merecia uma foto. As lágrimas escorriam, mas eram lágrimas de intensa alegria. Nasceu de novo. Quando eu saí, eu disse para a família: vocês sabem que é por pouco tempo. 1 ou 2 dias depois, toco o telefone para me dar a notícia. Mas eu tenho na memória aquela imagem daquela mulher com lágrimas, exalando uma alegria que só o salvo tem. Deu tempo para ela. E para você, amigo? Está seguro da sua vida? Pode ser que você saia hoje daqui muito aborrecido com o pregador. Porque eu sei que essa mensagem, ela não é tão palatável. Mas a proposta da igreja é falar de salvação. Você já entregou sua vida a Cristo? Que tal fazê-lo nessa manhã? Vamos ficar em pé, irmãos? Antes de orarmos, encerrando o culto, eu quero fazer uma pergunta. Você sabe qual é a pergunta que eu vou fazer? Há alguém aqui nessa manhã, presente aqui ou me acompanhando pela internet, que deseja hoje dizer: pastor, hoje eu quero publicamente entregar minha vida a Jesus. Não vou me alongar nesse convite, mas eu faço a pergunta. Alguém hoje aqui quer entregar a vida a Cristo, corajosamente? Se houver, levante sua mão, para que eu possa ver e orar por você. Alguém? À minha direita, aqui ao centro, à minha esquerda, lá na galeria. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quer dizer: pastor, eu quero hoje colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Há alguém aqui? Nós não vamos alongar o convite. Queira Deus, se você pela internet está tomando uma decisão, por gentileza, registre aí, eu aceito. Queira Deus que esta palavra possa continuar
operando em cada coração.